129.140 hectares, 214 metros de perímetro, altitudes que variam de 320 a 600 metros, 1979. Números do Parque Nacional da Serra da Capivara, localizado no sudeste do estado do Piauí, em área que abrange 4 municípios. A cidade mais importante é São Raimundo Nonato, a 530 quilômetros de Teresina. O parque foi criado no final da década de 70. As imagens do arquivo da Fundan mostram o início do trabalho feito por pesquisadores brasileiros e franceses no Boqueirão da Pedra Furada, entre eles a arqueóloga Niede Guidon. As escavações no sítio da Pedra Furada levaram 10 anos para ficarem concluídas. Aqui nesta região foram encontrados vestígios da presença do homem americano. E foi por aqui também que começaram as datações, que comprovam que há pelo menos 50 mil anos o homem passou por aqui. Neste local é que se concentra também o maior número de inscrições rupestres. Logo aqui atrás de mim existem pelo menos 1000 delas. Nesta parede de pedra estão registros da memória das comunidades que viveram aqui, pinturas de cenas do cotidiano. Os rituais apontam uma sucessão de posturas, gestos e movimentos. Os temas mais comuns são tradições de dança, caça, manifestações em torno de árvores e práticas sexuais, do beijo ao sexo grupal. Nós começamos a pesquisa aqui por causa das pinturas. Em seguida, para poder identificar quais os povos que haviam desenhado, haviam feito essas pinturas, nós então começamos a estudar todo o contexto, a fazer escavações para definir quais as diferentes sociedades que aqui viveram, porque você tem tipos, estilos diferentes, tradições diferentes de pintura. São 800 sítios arqueológicos onde predomina a tradição nordeste. Esses sítios podem ser decifrados facilmente, mas há representações de grafismo puro. Nas pinturas você tem algumas cenas que se vê que eles representavam algum cerimonial, mas que cerimonial é esse nós nunca vamos poder saber. Com o avanço da tecnologia, existem alguns dados que a gente nunca pensava poder interpretar e que hoje podem ser adquiridos, dados complementares que explicam certas coisas que eram inexplicáveis até alguns anos atrás. Quer dizer, o avanço é contínuo. O arqueólogo tem que ter assim, uma paciência, esperar, se necessário, milênios, porque não é sempre que você pode ter a resposta. Nós temos questões aqui que duram há 30 anos. Às vezes nós conseguimos as respostas para uma questão, às vezes a resposta para uma questão invalida outras respostas que nós já acreditávamos que eram verdadeiras. Eu acho que é próprio de todo pesquisador. O trabalho de um pesquisador não tem fim. Eu não conheço em nenhuma área um pesquisador que diz acabou tudo, não tem mais nada a procurar. A conservação da arte rupestre na Serra da Capivara é um dos maiores desafios da Fundação Museu do Homem Americano, que administra o parque com o IBAMA. Acompanhamos o trabalho da equipe formada por 10 jovens. São os agentes de conservação do parque. Com luvas, eles cuidam da limpeza dos paredões e usam produtos químicos que evitam a corrosão provocada pela água da chuva. 180 pessoas trabalham no parque. João Leite é um dos 12 guardas que atuam na área. Qual é a maior dificuldade que você tem como guarda-parque? A falta de consciência dos moradores ao redor ainda do parque. Alguns ainda entram para caçar, colocam fogo sem fazer os devidos aceiros, né? Nessa época de seca. A gente tem que estar orientando eles constantemente. A gente está enfrentando um período de seca aí prolongado e a mata está bastante seca. Qualquer descuido dos moradores ao entorno, ou algum visitante mesmo, né? Jogar algum cigarro no chão, aí acontece um incêndio. João, como é que foi a história de você encontrar um sítio? O sítio foi por acaso. A gente estava numa trilha de caçador, que a gente faz fiscalização na área, e a gente saiu aí por dentro do mato, e quando a gente chegou no paredão da serra, a gente encontrou um sítio bem grande, com várias pinturas rupestres. Acabou sendo batizado, colocaram meu nome em homenagem. Sítio João Leite. Sítio João Leite. E é bom isso? É bom, pelo menos meu nome fica na história, né, do parque.
As pesquisas no parque avançaram. As datações já mostram que o homem esteve aqui há pelo menos 100 mil anos. Novas áreas estão sendo abertas à visitação. Uma delas você vai ver pela primeira vez na TV. Estamos descendo ao Grotão da Esperança. Aqui vemos a melhor paisagem do Parque da Serra da Capivara. O relevo de vales, a cuesta e os chapadões revelam imagens curiosas do que a natureza deixou aqui. No Vale da Pedra Furada, uma sucessão de cânions que nos levam a um corredor com paredes verticais gigantes. A riqueza da fauna e da flora do parque compõe um cenário de espantosa beleza. No inverno, as cores da caatinga se manifestam nas flores exuberantes. Esta árvore que cresce agarrada à rocha tem quase 80 metros de altura. As raízes continuam a seguir seu incrível caminho que descobrimos ao entrar na caverna. Dá até para sentar numa parte da raiz. A água escorre e forma cataratas. Pelas trilhas é possível descobrir tatus. São 5 as espécies que vivem aqui, além de onças e veados, que também aparecem entre as rochas. As aves são uma festa para os olhos. Beija-flor, pica-pau. As trilhas que seguimos são fruto do trabalho desta arquiteta, que há 11 anos realiza os projetos de arquitetura no parque. Elizabeth Buco trocou São Paulo por São Raimundo Nonato. A gente segue, em princípio, quando é uma estrada para um local que nunca foi feito, a gente procura seguir um carreiro, como eles dizem aqui, onde o pessoal já que morava na região já costumava fazer esse caminho. E tem muitas curvas porque se evita tirar o máximo de árvores assim de 10, 15 centímetros, a gente não tira. A ordem é para os trabalhadores não cortar nenhuma árvore que tenha mais de 10 centímetros. Então, de vez em quando, vai fazendo esses zigue-zague que é justamente desviando das árvores. O desafio maior é a dificuldade com as estradas, às vezes não tem estrada para carregar o material, o calor é bastante também, mas eu acho que o resultado final de tudo vale a pena. O parque recebe 2.000 visitantes por mês. Quem vem aqui pode ter uma noção das pesquisas e de tudo que já foi descoberto na Serra. Basta entrar no Museu do Homem Americano, onde um rico acervo fotográfico conta a história da evolução humana. Fósseis e objetos encontrados nas escavações também ajudam a entender melhor a importância deste lugar. Tem pesquisas na área de pintura rupestre, na área de enterramentos também, e na área de tentar entender o paleoambiente da região. Então, são algumas áreas que existem pesquisas que estão se abrindo, na realidade, pesquisas agora, né? Em cerâmica, quanto ao material. Então, tem cerâmica, tem material lítico. Então, com a vinda da Univasf para cá, também começou a se abrir mais. Vamos dizer, a vinda de pesquisadores para morar realmente aqui, ficar aqui, né? E atuar junto com a Fundam. Esses novos sítios que estão sendo abertos à visitação pública, eles são importantes também? São sítios que valem a pena o visitante vir para conferir, conhecer? São, corresponde a uma outra área do parque, que tem sítios que têm características diferentes, né, das características ali da Serra da Capivara. Então, Serra Branca tem sítios um pouco diferentes. E são principalmente relativas às pinturas rupestres. Esse conhecimento do mundo pré-histórico eu acho importante para nos mostrar o que nós somos, porque eu acho que o desenvolvimento tecnológico endoideceu um pouco o ser humano. E nós passamos a dizer coisas que são completamente assim, o oposto da realidade. E eu acho que o conhecimento da vida, não somente dos homens pré-históricos, mas também das sociedades tribais atuais, mostra que deve haver um respeito com a natureza, porque nós somos parte dessa natureza.